Uma viúva expulsa pelos filhos descobre um baú no estábulo com segredos que mudam sua vida. Você pode imaginar o que uma mãe é capaz de sentir ao ser rejeitada pelos próprios filhos, expulsa da casa que ajudou a construir? Mas, e se, no momento mais sombrio de sua vida, ela descobrisse um segredo enterrado há décadas, capaz de virar tudo de cabeça para baixo? Hoje, você vai conhecer a emocionante história de Dona Helena, uma mulher simples do interior do Brasil, que foi traída por quem mais amava, mas encontrou, no lugar mais improvável, a chave para sua liberdade e uma nova vida. Fica comigo até o final, porque essa é daquelas histórias que fazem a gente refletir sobre o valor da dignidade, da coragem e da justiça. Dona Helena sempre foi conhecida na pequena cidade de São Vicente do Vale, no interior do Brasil, como uma mulher forte, trabalhadora e de coração enorme. Por mais de 40 anos, ela dividiu a vida com seu marido, Joaquim, um homem simples, mas de princípios, com quem criou 3 filhos, Marcelo, Tatiane e Gustavo. A casa de madeira, cercada por um extenso terreno com árvores frutíferas e um velho estábulo, era o orgulho da família. Ali, Helena passou décadas lavando roupas no tanque, cuidando da horta e alimentando os animais. O casamento, embora cheio de dificuldades, era sua fortaleza. Até que Joaquim adoeceu e, após meses de luta, veio a falecer. A perda do marido foi devastadora, mas Helena acreditava que ainda tinha o amor e o apoio incondicional dos filhos. No entanto, com o passar dos meses, ela percebeu que as visitas foram se tornando mais raras, as ligações mais frias e as palavras cada vez mais duras. Sem que ela percebesse, os filhos começaram a discutir entre si a partilha dos bens deixados pelo pai. E o que antes era um lar cheio de memórias felizes, transformou-se em palco de disputas silenciosas. Até que, numa manhã de sábado, Marcelo, mais velho, apareceu com um advogado e comunicou friamente: "Mãe, a gente conversou e achamos que é melhor a senhora ir morar com a tia Maria na cidade. A casa a gente vai vender." Helena ficou imóvel. Seu coração acelerou, a respiração falhou. Não podia acreditar que depois de tudo seria expulsa do lar onde criou seus filhos. "Mas essa é minha casa", balbuciou, com lágrimas nos olhos. Mas ninguém pareceu ouvir sua dor. Os filhos já haviam decidido. Naquela mesma semana, Helena juntou poucas roupas numa mala surrada, pegou algumas fotografias antigas e, sem dizer uma palavra, saiu pela porta da frente, levando apenas a dignidade que ainda lhe restava. Sem ter para onde ir de imediato, refugiou-se no velho estábulo ao fundo do terreno, onde costumava guardar ferramentas e alimentar as galinhas. Era um espaço pequeno, com cheiro de feno e madeira antiga, mas era o único lugar onde ainda sentia um pouco da segurança do passado. Foi ali, em meio às lágrimas e lembranças, que notou algo que nunca tinha percebido antes: um velho baú de madeira escondido sob um monte de sacos de ração e ferramentas velhas. Coberto de poeira, com ferragens enferrujadas, o baú parecia não ter sido aberto há décadas. Num misto de curiosidade e desespero, Helena se aproximou, limpou a tampa com as mãos trêmulas e tentou abrir. Mal sabia ela que naquele momento sua vida estava prestes a mudar para sempre. O baú rangeu ao ser aberto, como se o tempo resistisse à revelação que estava por vir. Helena precisou forçar um pouco a tampa, até que finalmente conseguiu levantar a madeira pesada, liberando uma nuvem de poeira que fez seus olhos lacrimejarem ainda mais. Dentro dele, encontrou um amontoado de papéis amarelados, cadernos antigos, uma pequena caixa de madeira talhada à mão e uma pasta de couro, cuidadosamente fechada com um cordão desbotado. Com o coração acelerado, puxou a pasta e a abriu. Ali dentro estavam vários documentos, escrituras antigas, cartas e, para sua surpresa, um testamento. A letra era inconfundível, de Joaquim, seu falecido marido. Helena ficou alguns minutos sem reação, apenas olhando para aquelas folhas frágeis que carregavam mais do que palavras, carregavam a verdade que ela nunca soube. Começou a ler: "Eu, Joaquim Ferreira da Costa, no pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo registrado que
E então, a revelação. Joaquim havia decidido, anos antes de falecer, que a propriedade da família, a casa, o terreno e tudo o que havia nele deveria ser inteiramente de Helena, não dos filhos, não partilhada entre herdeiros, mas dela, como forma de reconhecimento e gratidão pela vida que haviam construído juntos. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto de Helena, misturando tristeza e indignação. Como seus filhos, sabedores ou não desse testamento, puderam ser tão cruéis? Continuou mexendo no baú, buscando mais respostas. Na pequena caixa de madeira, encontrou também uma quantia em dinheiro, cuidadosamente enrolada em um lenço antigo, e entre as cartas, um bilhete escrito à mão por Joaquim. Helena, se um dia você encontrar isso, saiba que tudo o que construí foi pensando em você. Não deixe que tirem o que é seu. Aquelas palavras ecoaram no peito de Helena como um grito de resistência. Nos dias que se seguiram, ela ficou no estábulo, protegendo o baú como se fosse um cofre de tesouros. Sozinha, pensava em como agir. Não queria conflito com os filhos, mas também não podia permitir que fosse injustiçada daquela maneira. Procurou então o antigo amigo da família, seu Arnaldo, o tabelião da cidade. Mostrou os documentos, explicou a situação e ele, com toda a experiência, confirmou. O testamento tinha validade, era legítimo e garantia a ela o direito de permanecer na casa e ser a legítima proprietária do terreno. Dona Helena, fique tranquila, ninguém pode tirar a senhora daqui. Essa afirmação trouxe um alívio, mas também abriu espaço para um novo dilema. Como enfrentar os próprios filhos que a haviam expulsado de maneira tão fria? Decidiu que precisava ser firme, mas sem rancor. Voltou para o estábulo, sentou-se no banquinho de madeira, segurou o testamento contra o peito e, olhando para o céu estrelado daquele fim de tarde, sussurrou: "Obrigada, Joaquim, você sempre cuidou de mim." Naquela noite, Helena dormiu ali mesmo, mas pela primeira vez em semanas, com um sorriso discreto no rosto, porque agora sabia que não estava desamparada. Na manhã seguinte, Dona Helena acordou decidida. O céu estava limpo, o cheiro do campo parecia mais fresco e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se dona do próprio destino. Com os documentos firmemente guardados dentro da pasta de couro, ela caminhou até a casa principal, onde Marcelo e Tatiane já organizavam a mudança, empacotando móveis e separando objetos pessoais, como se tudo aquilo fosse apenas uma questão de burocracia. Ao cruzar o portão, Helena parou por um instante, respirou fundo e entrou na sala. O ambiente, antes cheio de vida e afeto, agora parecia frio, com caixas empilhadas e móveis cobertos com lençóis. Os filhos a olharam com surpresa e desconforto. Marcelo foi o primeiro a se manifestar. "Mãe, a senhora devia estar na cidade com a tia Maria. O que está fazendo aqui?" Helena manteve a calma, abriu a pasta de couro e, com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma, colocou o testamento sobre a mesa. "Estou aqui para mostrar isso." Tatiane pegou o documento, leu algumas linhas e arregalou os olhos. Gustavo, que até então estava calado no canto da sala, se aproximou, incrédulo. "O pai fez um testamento?" perguntou com a voz embargada. Helena assentiu. Fez, e deixou claro que esta casa é minha. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Marcelo tentou contestar, balbuciou algumas justificativas, falou em consultar um advogado, mas logo percebeu que não havia brechas. O documento era legal, registrado e irrefutável. Helena, com firmeza, continuou: "Eu não vim aqui para brigar, só para dizer que não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo. Essa casa é o meu lar." Os filhos, diante daquela revelação, ficaram sem saber como reagir. Tatiane, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar, mas Helena recuou. "Agora, quem precisa pensar no que fez são vocês." Deixou os documentos sobre a mesa e saiu da casa, caminhando lentamente de volta para o estábulo, onde se sentia mais segura. Horas depois, Marcelo foi embora sem dizer uma palavra. Tatiane e Gustavo também deixaram o local nos dias seguintes. Helena permaneceu ali, sozinha, mas pela primeira vez com a certeza de que não era mais vulnerável.
O ponto de virada não foi apenas a descoberta do testamento, mas a transformação interna que ele proporcionou, de mulher fragilizada e expulsa para dona do próprio destino, consciente do seu valor e do legado que construiu ao longo de toda a vida. A notícia logo se espalhou pela pequena cidade, e muitos vizinhos, que antes se calavam diante do afastamento dos filhos, passaram a admirar ainda mais Dona Helena pela sua força e dignidade. E assim, aos poucos, ela começou a reconstruir sua rotina, agora não mais como a viúva solitária e rejeitada, mas como a verdadeira matriarca daquele lugar. Nos dias que se seguiram, Dona Helena se dedicou a reorganizar a casa e o terreno, como quem cuida de um velho jardim esquecido. Retirou as coberturas dos móveis, abriu as janelas para que a luz e o vento renovassem o ar, e com calma limpou cada canto, como fazia quando os filhos ainda eram pequenos e corriam pelo quintal. Mas agora era diferente. Aquelas paredes não guardavam apenas lembranças, mas também cicatrizes. Mesmo assim, Helena sabia que precisava seguir em frente. Logo percebeu que, apesar da tristeza, havia uma oportunidade diante dela: transformar aquele espaço em algo ainda mais significativo. Voltou a cuidar da horta, plantando alfaces, tomates e ervas, como fazia ao lado de Joaquim. No estábulo, passou a criar algumas galinhas e até acolheu uma cabrita que estava ferida e sem dono, encontrada vagando perto da estrada. A cada dia, Helena sentia-se mais forte, mais dona de si. Foi nesse processo que começou a receber visitas inesperadas, vizinhos e amigos que, ao saberem da situação, vinham oferecer ajuda ou simplesmente trazer companhia. Dona Maria, sua comadre de longa data, passou a frequentar a casa todas as tardes para tomar café e bordar na varanda. "Helena, nunca imaginei que você fosse tão corajosa", dizia Dona Maria admirada. "Nem eu, Maria, nem eu." O reencontro com a própria força foi para Helena um processo silencioso, mas transformador. Enquanto isso, os filhos permaneceram distantes. Tatiane, a mais sensível, enviou uma carta, pedindo desculpas, mas Helena, embora magoada, respondeu com palavras brandas, deixando claro que, apesar da dor, não guardava rancor. "O perdão não apaga o que aconteceu, mas liberta a alma", escreveu ela, com uma maturidade que só o tempo e as feridas podem ensinar. A cidade inteira parecia olhar para Dona Helena de uma nova forma. Aquela mulher que, há poucos meses, andava cabisbaixa, agora caminhava firme pelo mercado, conversava com todos e participava novamente das missas de domingo, ocupando o mesmo banco de sempre na igreja. Com o dinheiro encontrado no baú, Helena pôde fazer pequenas melhorias na casa, trocou o telhado do estábulo, pintou as janelas de azul, sua cor favorita, e plantou roseiras no jardim, em homenagem a Joaquim. Cada pequeno gesto representava não apenas um cuidado com o lar, mas um renascimento pessoal. Sentada na varanda, olhando o pôr do sol que tingia de dourado as colinas ao longe, Helena muitas vezes refletia: a vida pode ser dura, mas sempre oferece uma chance de recomeçar. E assim, dia após dia, ela foi transformando não só o espaço físico ao seu redor, mas principalmente o espaço dentro de si. Dona Helena, que antes se via como uma mulher esquecida e rejeitada, agora era exemplo de força, dignidade e superação. Meses se passaram desde o dia em que Dona Helena havia recuperado sua casa e principalmente sua dignidade. O pequeno sítio, antes silencioso e sombrio, agora florescia novamente. Mas a grande virada, o clímax da sua trajetória, ainda estava por vir. Numa manhã de outono, enquanto colhia tomates maduros na horta, ouviu o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Limpou as mãos no avental e, com o coração acelerado, ergueu os olhos. Era Marcelo, seu filho mais velho, que desceu do carro de cabeça baixa, com passos hesitantes. Logo atrás, Tatiane e Gustavo também surgiram, igualmente silenciosos, carregando semblantes de culpa e arrependimento. Helena ficou parada, com um cesto de tomates nos braços, sem saber se caminhava até eles ou esperava ali, firme como a terra onde sempre fincou raízes. Marcelo foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mãe, a senhora tem um minuto?" Helena assentiu com um leve movimento de cabeça e colocou o cesto sobre o banco da varanda.
Os 3 filhos se aproximaram e ali mesmo, debaixo da sombra de uma mangueira, começaram a falar. A gente... Marcelo respirou fundo com os olhos marejados. A gente errou muito. Tatiane, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. A gente agiu com egoísmo, mãe. Achamos que sabia o que era melhor, mas não soubemos ouvir a senhora. Helena cruzou os braços, respirou fundo, mas permaneceu em silêncio, deixando que falassem. Gustavo, o mais calado, se ajoelhou diante dela segurando suas mãos envelhecidas. Mãe, perdoa a gente. O coração de Helena pulsava acelerado. Foram meses de silêncio, dor e superação. Ela poderia ter escolhido virar as costas, recusar aquele gesto tardio, mas, em vez disso, sorriu, com os olhos brilhando de emoção e acariciou a cabeça de Gustavo, como fazia quando era criança. Meus filhos, eu não guardo rancor, mas espero que tenham aprendido que o amor não se mede por herança. Marcelo, com a voz embargada, completou. Aprendemos, mãe, e, se a senhora permitir, gostaríamos de ajudar a cuidar daqui, do sítio. Helena olhou em volta, a horta florida, as galinhas ciscando, a cabrita repousando à sombra. E percebeu que aquele lugar, que fora palco de tanta dor, agora podia ser um espaço de reconciliação. Se vierem com o coração sincero, as portas estarão sempre abertas. Os 4 se abraçaram ali, com força, como há muito tempo não faziam. Daquele abraço brotaram lágrimas, soluços e, sobretudo, uma promessa silenciosa de recomeço. Naquele instante, Helena sentiu que tudo tinha valido a pena. A resistência, a dor, a coragem. E pela primeira vez, não sentiu-se mais sozinha. O sítio, que um dia fora cenário de tristeza e rejeição, agora se transformava em símbolo de perdão, amor e renovação familiar. Nos meses que se seguiram àquele reencontro emocionante, a rotina no sítio ganhou novos contornos. Dona Helena, agora rodeada pelos filhos que voltaram a frequentar a casa com regularidade, sentia-se plenamente realizada. Marcelo e Gustavo passaram a ajudar com as tarefas pesadas. Cuidavam da plantação, consertavam cercas e reformaram o velho estábulo, transformando-o em um pequeno espaço para encontros familiares e celebrações. Tatiane, com sua sensibilidade, cuidava do jardim e ajudava a mãe a manter a casa sempre acolhedora e viva, cheia de flores e cores. Helena, por sua vez, recuperou o brilho nos olhos e a leveza no caminhar. As manhãs voltaram a ser de cantos de pássaros e cheiro de café passado, enquanto o sol aquecia suavemente a varanda, onde ela gostava de sentar para bordar e observar a paisagem que, silenciosamente, contava a sua história. A cidade, pequena e acolhedora, também se transformou. Os vizinhos, antes silenciosos diante das dificuldades de Helena, passaram a visitá-la com frequência, convidando-a para festas e eventos locais. Ela voltou a participar das quermesses, das novenas e dos encontros na igreja, retomando a vida social que havia deixado para trás. Em um desses encontros, durante uma tarde tranquila na praça, Dona Maria, sua fiel amiga, comentou: Helena, você conseguiu transformar tudo. De uma dor imensa, fez nascer uma vida nova. Helena sorriu, com serenidade. A vida só precisa de coragem e um pouco de amor para florescer de novo. O baú que encontrara no estábulo, agora guardado com carinho no quarto, passou a simbolizar não apenas o segredo que mudou o rumo de sua história, mas também a certeza de que a vida reserva surpresas até mesmo quando tudo parece perdido. Os filhos, com frequência, recordavam aquele dia fatídico em que, cegos pela ganância, quase perderam a mãe. Mas agora, cada encontro, cada refeição em volta da grande mesa de madeira na cozinha era um lembrete silencioso de que as relações humanas são frágeis, mas também podem ser restauradas com humildade, amor e tempo. Num domingo ensolarado, com toda a família reunida, Helena, emocionada, ergueu um brinde improvisado, segurando um copo de suco de jabuticaba colhida na própria terra. A vida, que nunca deixa de nos surpreender. E todos repetiram em coro: a vida. O sítio, uma vez mais, estava cheio de vozes, risadas e histórias, como sempre deveria ter sido.
E Dona Helena, agora não apenas viúva, mas símbolo de força, superação e amor, fechou um ciclo, provando a si mesma e a todos que nunca é tarde para recomeçar. Alguns anos se passaram desde aquele reencontro que mudou os rumos da vida de Dona Helena e de seus filhos. O sítio, agora completamente restaurado, havia se transformado em um espaço de referência na pequena cidade do interior, conhecido não apenas pela sua beleza, mas pela história de superação e reconciliação que representava. Dona Helena, mesmo com a idade avançada, continuava ativa. Todos os dias, ao nascer do sol, caminhava calmamente pelos canteiros floridos que ela e Tatiane haviam cultivado com tanto carinho. O aroma das flores se misturava ao cheiro da terra molhada, criando uma atmosfera de paz e plenitude. Os netos, filhos de Marcelo e Tatiane, corriam pelo quintal, subindo nas árvores, alimentando as galinhas, vivendo com liberdade e alegria naquele espaço que, anos atrás, quase fora perdido pela divisão familiar. O estábulo, onde tudo havia começado com a descoberta do baú, foi transformado em uma pequena casa de hóspedes, onde parentes e amigos podiam se hospedar e aproveitar a tranquilidade do campo. No canto mais reservado do estábulo, o baú permanecia, agora vazio, mas guardado como uma relíquia familiar, símbolo do segredo que uniu novamente aquela família. Numa tarde, enquanto Dona Helena descansava na cadeira de balanço na varanda com um livro nas mãos, Gustavo se aproximou e perguntou: "Mãe, a senhora se arrepende de alguma coisa?" Ela sorriu, olhando para o horizonte onde o sol se punha devagar, tingindo o céu com tons de laranja e lilás. "Não, meu filho, nem das dores, nem das alegrias. Cada passo me trouxe até aqui." E acrescentou com a sabedoria de quem viveu muito e aprendeu a acolher a vida como ela é. Às vezes, é preciso perder tudo para perceber o que realmente importa. Naquela mesma noite, reunidos ao redor do fogão a lenha, comendo pão de queijo e bebendo café fresco, os filhos e netos ouviram Dona Helena contar mais uma vez a história do baú, das cartas do marido e de como aquele segredo guardado por anos foi a chave para a reconciliação de todos. E assim, a história de Dona Helena passou a ser contada e recontada entre as gerações, inspirando não só a família, mas toda a comunidade. Na cidade, muitos diziam: "Aquele sítio ali é a prova de que o amor e o perdão podem transformar qualquer destino." E sempre que perguntavam a Dona Helena qual era o segredo da sua felicidade, ela respondia com simplicidade: "Ter coragem de seguir em frente, mesmo quando o coração está quebrado." E assim, cercada de amor, flores de histórias, Dona Helena viveu seus anos finais com dignidade, serenidade e gratidão, deixando como legado não apenas o sítio florido, mas uma lição de vida que jamais seria esquecida. E então, o que você achou dessa história? Histórias como a de Dona Helena nos mostram que mesmo nos momentos mais difíceis, a vida pode nos surpreender com recomeços e transformações que jamais imaginaríamos. Agora me conta, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam e como elas tocam cada um de vocês. Se essa história mexeu com você de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Histórias com Alma e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que trago aqui para vocês. Um grande abraço, se cuida e até a próxima história.